Beleza? Vamos entrar agora na aposentadoria voluntária, tá? Que é a aposentadoria programada, aposentadoria voluntária, que é a aposentadoria regular tradicional do servidor público, tá? Essa aposentadoria, como as outras do servidor público, também tem que ser indicado o artigo 40 da Constituição. No caso, o inciso 3º, artigo 10, parágrafo 1º, 1 da emenda 103, que traz a regra permanente, né? Ou seja, até que sobrevenha a lei e efetivamente regulamente o que ou qual vai ser os requisitos para a aposentadoria. Também temos ou podemos observar o artigo 186.3 da Lei 8.112 de 90, obviamente desatualizado, mas alguns requisitos que ali estão, a gente ainda continua observando, né, o que não conflitar com a emenda constitucional 103, o que não conflitar com o texto constitucional, você ainda aplica, não houve revogação expressa da legislação infraconstitucional. E também aqui o exemplo no Estado de São Paulo, artigo 2º, 3 da Lei Complementar São Paulo 1354/2020, no seu estado ou município, se atualiza aí, vê se já houve alteração com base na emenda constitucional 103. Como a gente falou, não posso deixar de trazer, peço licença aqui só para ler um trecho, o regime próprio de previdência do servidor titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados, pensionistas, observados critérios que prescrevem ou preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor abrangido pelo RPPS será aposentado quando? Inciso 3º, já vimos duas hipóteses. Por incapacidade permanente ou de forma compulsória. Essas duas hipóteses a gente já viu. Agora a gente vai entrar no inciso 3º, que é o último da aposentadoria do servidor público, que é a última modalidade de aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria voluntária. É necessário o quê? O que está constitucionalizado? Para a Constituição, o constitucionalizado só está a idade mínima, tá? Os demais requisitos todos poderão ser alterados, incluídos, acrescidos em razão da legislação local. Aqui na Constituição temos o quê? No âmbito da União, será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, ou seja, mesma regra, mesma idade utilizada para o regime geral de previdência, então não tem como você esquecer. Para a mulher, 62 anos de idade. Para o homem, 65 anos de idade. E no âmbito dos estados, Distrito Federal, município, na idade mínima estabelecida mediante emenda à respectiva Constituição ou lei orgânica. Então, o que vai acontecer? A legislação local poderá instituir idade diferenciada, se alterar a sua Constituição ou a sua lei orgânica. Município, lei orgânica, Estado, Constituição. Posso indicar uma aposentadoria voluntária aos 60 anos de idade para a mulher? Posso, mediante alteração da Casa Legislativa Estadual ou Municipal. Beleza? Isso pode ocorrer? Pode. Improvável que ocorra, né? Improvável que ocorra. A tendência é aumentar, né? Eles não querem que se aposente mais cedo. A tendência é aumentar. Diminuir? Difícil. Difícil, filho. Porém, além da idade mínima estabelecida como base na própria Constituição Federal, para que aquele instituto da aposentadoria voluntária, indicado no artigo 40, inciso 3 da Constituição Federal, ele tivesse aplicabilidade imediata, a própria emenda constitucional 103, ela trouxe o artigo 10, o quê? Falando, olha, aplique-se essa legislação aqui aplique-se esses requisitos aqui, até que lei federal venha disciplinar como será concedido esse benefício. Então, até que venha essa lei federal, provavelmente
que seja uma lei que altere a Lei 8.112 de 90 ou uma nova lei, né? Nada impede de revogar a lei antiga e criar uma nova, um novo número, às vezes com repetição, muita repetição do que estava lá, mas alterar apenas a legislação. Aí vai ser a opção do próprio da própria Casa Legislativa Estadual ou Municipal, mas até que sobrevenha essa alteração para fins de União Federal, para fins de servidor público federal, eu aplico o quê? O princípio idade constitucional, 62 anos mulher, 65 homem, eu vou ainda precisar de 25 anos de contribuição. Ou seja, para ambos os sexos, 25 anos de tempo de contribuição. Desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos, efetivo exercício do serviço público. Efetivo serviço público. Eu preciso de 10 anos de efetivo exercício do serviço público. Ora, eu posso ter hoje 35 anos de contribuição e 65 anos de idade já? Posso. Ou, não, um exemplo desse não, vai. 30 anos homem, 30 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu já poderia me aposentar pelo regime geral de previdência. Por exemplo, eu trabalho para iniciativa privada. Mas com 65 anos eu fui lá e passei no concurso público. Eu vou poder me aposentar daqui 2 anos. Por quê? Ou daqui 5 anos, quando tiver 70 anos, eu já vou ter atingido 35 anos de contribuição, eu já vou ter 70 anos de idade, eu vou poder me aposentar de forma voluntária no meu serviço público federal? Não. Por quê? Porque eu não preenchi um requisito. Qual que era? 10 anos de efetivo exercício do serviço público. Ou seja, se eu trabalhar só 5 anos, eu vou ter apenas 5, falta mais 5. Provavelmente que eu cumpra esse requisito, próximo à aposentadoria compulsória, no meu exemplo. Mas se eu não cumprir, eu não vou me aposentar no regime próprio de previdência. Eu vou ter que aguardar o quê? A aposentadoria compulsória. Não vou me aposentar de forma voluntária, terei que aguardar a aposentadoria compulsória. Beleza? Esse requisito deve ser observado. Um outro requisito é qual? 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Ou seja, eu posso passar no concurso público, tenho 30 anos, 60 anos de idade, estou próximo a me aposentar. Passei no concurso público para professor, trabalhei por 3 anos, depois eu passei no outro concurso público para cientista, sei lá, qualquer porcaria, cientista, trabalhei mais 3 anos. Vou poder me aposentar? Poderia até me aposentar se eu tivesse tempo anterior de outro serviço público anterior e preenchido o requisito de 10 anos. Mas no cargo que se dará aposentadoria, no meu último cargo, eu tenho que cumprir um tempo mínimo. Qual que é esse tempo mínimo? 5 anos no cargo. 5 anos de tratamento naquele cargo em que se dará a minha aposentadoria. Eu passei para analista de sistema, vou ficar por 5 anos. Posso me aposentar antes? Não. Posso pedir demissão. Me aposentar antes? Não. Não vai ser aposentado antes. A não ser que, claro, óbvio, por incapacidade, né? Se ocorrer eventualmente uma incapacidade no meio do caminho, você vai ser aposentado antes. Mas, caso contrário, não será. Beleza? O que é aposentadoria voluntária? Basicamente é o benefício previdenciário a que tem direito o servidor público, né, de cargo efetivo que comprove 62 anos de idade mulher, 65 homem, 62 anos de idade mulher, 65 anos homem, 25 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos, 10 anos de efetivo exercício do serviço público, 5 anos no cargo que se dará aposentadoria. O conceito já traz os requisitos para eu me aposentar. Obviamente, a aposentadoria do servidor público, a gente está acostumado com a do regime geral de previdência social. Basicamente, o que a gente tem semelhante ao servidor público é a idade mínima e a antiga regra de transição, regra de pontos, né? Mas no servidor público a gente tem já tinha muitas regras de transição,
Então, esses requisitos ele podem atrapalhar na mente. Uma hora aqui vai ser 20 anos de tempo de contribuição, 15 anos no efetivo exercício no serviço público, sei lá, 10 anos na carreira, vai alterar alguns requisitos, tá? Mas a regra permanente hoje, para quem ingressar no sistema pós-emenda constitucional 103, a regra é essa: 62 mulher, 65 anos de idade homem, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício do serviço público, 5 anos do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Essa é a regra atual. Regra permanente. Eu trouxe em vermelho porque aqui aqui é o requisito, aqui está o requisito constitucional e aqui os indicados pela emenda constitucional 103, emenda 103, emenda 103. Beleza? Isso tudo aqui, a idade mínima dificilmente vai ser alterada tão cedo, tão logo. Né? Tão logo vai ser alterada, 62 mulher, 65 homem. Dificilmente vai ser alterado tão cedo. Os demais requisitos, 25 anos, 10 anos, 5 anos, forma de cálculo. Forma de cálculo, PBC de 100%, isso pode ser alterado a qualquer tempo. Vai ocorrer isso? Não sei. O Congresso já está pensando em outra coisa, já falou, já fiz minha parte com a Previdência, está lá pensando agora na reforma tributária, depois não sei o quê, e sei lá. Mas voltar a discutir Previdência tão cedo vai ser difícil. Então, isso vai ficar para a lei infraconstitucional. No seu estado, no seu município, pode ser que seja até mais rápido. Na União, a gente também não sabe quando o Congresso Nacional vai sentar para analisar uma legislação, para alterar a legislação, a Lei 8.112, ou criar uma nova lei. Aqui eu não posso escrever, né? Nossa, fica sujo aqui. Daniel. Vou evitar, viu, Daniel? Beleza. Beleza? Mas esses são os requisitos básicos, tá? Não tem muita dificuldade. Forma de cálculo. A gente já falou, vamos falar muito ainda. PBC de 100%, PBC de 100%. Média aritmética, o PBC de 100%. De julho de 94 até o mês anterior à minha aposentadoria. Quais as contribuições que tem ali? Quantas? 100, 150, 200, 300? Eu vou somar todas que tiver ali, naquele período, a partir de julho de 94, vou dividir pelo número de meses que há e vou descobrir uma média aritmética simples. Essa média aritmética vai ser meu USB. Sobre esse USB, eu vou aplicar um coeficiente. O coeficiente trazido pelo artigo 26 da Emenda Constitucional 103 é de inicial de 60%. Porém, por que eu coloquei um mínimo de 70% para o servidor público? Os 60% é o mínimo que o servidor vai receber, ou o coeficiente mínimo sobre o salário de benefício, certo? Média aritmética, PBC, 100% do PBC, gerou uma média, essa média é o meu salário de benefício, desse salário de benefício eu aplico um coeficiente. O coeficiente inicial é de 60%, mais 2% para cada ano de contribuição acima dos 20. Para a regra permanente, quanto tempo eu preciso? Qual o tempo mínimo de contribuição que eu preciso? 25 anos de tempo de contribuição. Não é? Tá certo? Estou falando besteira.